E não caiu a história, auxílio funeral também é uma coisa importante, mas não caiu a história de poder circular só fora do centro expandido, né? Só por fora, só na área por fora do centro expandido, que é uma área gigante, né? Que compreende quase a totalidade da Marginal do Rio Tietê, boa parte da Marginal do Rio Pinheiros, as avenidas Bandeirantes e depois a sequência que vai pela Tancredo Neves, Salim Farah Maluf, Anhanha Melo, enfim, voltando à Marginal do Rio Tietê. E dizendo que em dia de chuva não poderia circular em vias como a Marginal do Pinheiros e do Tietê, pois aí se não está no centro expandido já não pode mesmo, né? Não poderia mesmo na maior parte delas. E no Corredor Norte-Sul, também precisa informar que o Corredor Norte-Sul está integralmente dentro da área do centro expandido, porque vai até ali o aeroporto, né? E então ficam essas questões. Precisa encontrar um meio termo, algumas coisas importantes que foram tiradas e outras que precisam não tornar o projeto inviabilizante, Zaidan. Claro. É isso, você trouxe aí uma lista de pontos que são razoáveis, né? Ou seja, no sentido de estão parados pela razão, né? E não uma tentativa meio escancarada de dificultar todo o processo, né? Há uma decisão judicial e há um princípio que o Supremo já expôs mais uma vez, né? De que é um assunto que é de competência da União. Então, uma coisa é regulamentar, outra coisa é impedir. Agora, a regulamentação, até por analogia, já que impedir ou permitir é competência exclusiva da União, a regulamentação não pode fazer nenhuma coisa nem outra, né? Nem permitir quando é proibido, nem proibir quando é permitido, ou seja, criar condições impossíveis de serem cumpridas e tal. É o que você falou outro dia aqui, Ronald. Voltará ao judiciário, né? É isso, voltará. Faltando 13h30 para 5 horas da tarde. Ouça só isso aqui, ó. Para você, um maravilhoso 2026. Paz, amor e saúde. Realizações e prosperidade. Você, ouvinte Bandeirantes, merece tudo do bom e do melhor em 2026. A Rádio Bandeirantes deseja a todos um feliz ano novo. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar. Foi amor verdadeiro. No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo. Toda vez que você precisar, você tem um amigo. Estou pro que der e vier, conte sempre comigo. Em 2026, tamo junto na Rádio Bandeirantes. Feliz Ano Novo! Paz, amor e saúde. Com você, primavera, verão, no outono, no inverno. Muita luz, grandes sonhos. Que a esperança se renove. Sucesso e alegria. Que seja incrível. Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa. Quero ver você feliz. Em 2026, a Bandeirantes estará com você em cada segundo. Feliz Ano Novo! Muitas conquistas! Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Eu quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Martelli ficou feliz da vida porque ele veio logo depois do Zaidan. Aqui ficou feliz da vida. Mandou um abraço aqui pra você, viu, Zaidan? Foi um privilégio pra ele estar junto nessa chamada aí contigo, viu? Imagina, honra minha. Zaidan, Manuel, um abraço pros amigos. Amanhã tem mais. Abraço, Ronald, Clara. Até amanhã. Martelli. Valeu, boa. Ele também. Até amanhã. Todo mundo mandando abraço pro Martelli.
Ó, eu quero mandar um abraço para todos os fonoaudiólogos, porque hoje é o dia do fono e da fono. Quero mandar um abraço para Caroline Sarcovas, que é uma das fono que eu conheço, uma das melhores desse país, e que hoje, junto com os demais profissionais dessa área, são agraciados com o desejo de parabéns de todos os seus pacientes. 4h59,5, vem aí o Resenha e você continua conosco participando pelas nossas redes sociais. Interaja, use os nossos canais de comunicação, é muito importante ter você com a gente aqui. Use também o WhatsApp, código 11 de São Paulo 999048756. O quinto sinal está marcando 5 horas. Obrigado pela companhia, até amanhã. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Participe do Fala Galera do programa de hoje. Queremos saber a sua opinião. Você aprova as contratações do ex-volante Igor Pereira, ex-Náutico, e Natan Melo, ex-Vila Nova? Opine. 97102-1493. 97102-1493. E você, que é ponte pretano, aprova a contratação de Thiago Coelho, ex-goleiro do Caxias, ou teria mantido Pedro Rocha no elenco da Ponte Preta? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani anuncia os volantes Igor Pereira e Natan Melo e chega a 7 reforços confirmados para a próxima temporada. Igor Pereira, ex-Náutico, assina com o Bugre até o fim de 2026, enquanto Natan Melo, ex-Vila Nova, confirma ou afirma contrato por 2 temporadas. Ambos chegam em definitivo ao Bugre. Após iniciar os trabalhos em Louveira, devido à reforma do gramado do Brinco de Ouro, o elenco do Guarani seguirá na quinta-feira para Bragança Paulista, onde permanecerá entre os dias 11 e 17 de dezembro no Centro Esportivo HWT Esportes, do time feminino do Red Bull Bragantino.
Guarani também anuncia novidades na comissão técnica e no departamento médico. Principal reforço é o preparador físico Hugo Paulista. Ele vai trabalhar diretamente com o staff de Matheus Costa. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Comissão homologa chapas e confirma candidatos à presidência. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta apresentou oficialmente os 2 primeiros reforços para a temporada 2026. Herbert, atacante ex-América de Natal, e o Wallace Fortuna, zagueiro com bagagem no futebol europeu, falaram na manhã de hoje pela primeira vez com a camisa da Ponte. Além da dupla, o meia Cristiano e o goleiro Thiago Coelho também estão integrados ao elenco ponte pretano. O zagueiro Alisson Maia, o lateral direito Brian Borges e o volante André Lima devem se apresentar nos próximos dias. Simon e Kevin se reapresentarão somente na próxima segunda-feira. Dupla pediu liberação da primeira semana da pré-temporada. CBF entrega a taça de campeã da Série C após 44 dias de espera. O ex-presidente Marco Antônio Berlim, agora vice e diretor de futebol, foi o responsável por receber no palco o troféu em comemoração ao título da Macaca. Evento aconteceu ontem à noite no Rio de Janeiro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Invasão no gramado após título pode custar até 10 mandos de campo à Ponte Preta. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Gabigol não deseja permanecer no Cruzeiro para 2026. Atacante quer mais minutos em campo e externou desejo de procurar novos caminhos às pessoas próximas. Clube Mineiro adota compasso de espera em meio ao longo contrato com o jogador. Conversas com o Cruzeiro após a Copa do Brasil devem selar o caminho de saída do atacante. Pauta 2. Sem Abel Braga, Internacional retoma a busca por técnico em início de planejamento para 2026. Ídolo colorado condicionou retorno às 2 partidas restantes da temporada. Já declarou que não seguirá como treinador e deu indícios de que pode assumir algum cargo diretivo em 2026. Logo, há possibilidade de que definição de um novo técnico passe por Abel, se ele for convidado para ser o executivo ou gerente de futebol do Internacional. Pauta 3. Com a Arrascaeta eleito craque do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Flamengo dominam a seleção da competição 2025. Confira a seleção. Rossi do Flamengo no gol, Paulo Henrique do Vasco na lateral direita. Os zagueiros: Léo Pereira do Flamengo, Fabrício Bruno do Cruzeiro e na lateral esquerda Reinaldo do Mirassol. Meio campo: Jorginho do Flamengo, Lucas Romero do Cruzeiro, Arrascaeta do Flamengo e Matheus Pereira do Cruzeiro. Caio Jorge do Cruzeiro
e Vitor Roque do Palmeiras. Outros 2 destaques da competição masculina foram Rafael Guanais, escolhido como melhor técnico da competição após a campanha histórica com o Mirassol, 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Já o atacante Ryan, que marcou 14 gols defendendo o Vasco, foi escolhido como a revelação da competição. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, um grande abraço para você, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani. Amanhã vão ser apresentados de forma oficial o zagueiro Maurício Antônio e também o atacante Guilherme Parede. Ambos já falaram aqui no microfone da Rádio Bandeirantes de forma exclusiva, mas amanhã serão apresentados oficialmente. E pelo lado da Ponte Preta, a Macaca agora no final da tarde anunciou os 2 primeiros reforços para a próxima temporada, o zagueiro Wallace e também o atacante Herbert. Hoje pela manhã, os 2 conversaram com a imprensa, estive lá no CT do Jardim Olinda e daqui a pouco eu vou trazer as primeiras palavras dos 2 jogadores com a camisa da Ponte Preta. Batista. 17h11, hoje aqui no programa tem presentes para você. E serão 2 ganhadores. 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. Repito, 4 ingressos para o Parque Temático do Hopi Hari. São 2 ganhadores. 4 ingressos para cada ganhador. E para participar, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link onde o pessoal deixa comentários ali no chat. Clique no link e vai direto para o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Ou então também pode ser no www.radiobandeirantes.campinas. Lá entre na aba promoções e tem também o formulário. Preencha o formulário, é fácil, todo mundo consegue e aí você já estará concorrendo. Os ganhadores terão até o dia 12 para fazer a retirada aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Repito, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. O ganhador tem que trazer um documento que contém o seu CPF. E para retirada, obrigatoriamente, tem que ser o próprio ganhador. Não adianta mandar representante. Tem que ser o próprio ganhador. Caso você não tenha possibilidade, por alguma razão, de comparecer nestes horários que eu citei aqui, aí você, por favor, nem participa, porque senão você vai ganhar, você pode ganhar, vai concorrer e pode ganhar, e aí o presente ficará aqui na recepção. O objetivo é entregá-lo. Então, se não pode vir buscar, né? Não vai dar para mandar representante, aí nesse caso eu peço encarecidamente que você não participe, assim você passa a vez para uma outra pessoa que terá possibilidade de comparecer, tá bom? E para você que pode vir buscar,
eu desejo boa sorte. Participe, é muito legal ter a sua participação. 17h14, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui do estúdio digital e coloca lá no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha para nós, manda aí um like. E você que ainda não é assinante do canal, não é assinante ainda, seja, é de graça, não paga nada e você concorre a presentes. E ative o sininho, sempre que tiver uma nova transmissão de programas ou de jogo, você será avisado. Muito obrigado pela sua participação. A nossa a nossa live é sempre muito bem-vinda a sua participação, tá bom? Então, se quiser também, coloque lá os seus comentários lá no chat. É muito bem-vinda a sua participação e eu agradeço de coração. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Eu vou pro intervalo, mas eu volto já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h19 até as 19h30, Esporte em Debate para você. As suas festas de final de ano têm lugar certo, um lugar especial para acontecer. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Faça a sua reserva, reúna os amigos, a família, a turma aí do futebol, da formatura de escola, aniversários e bora confraternizar. E tem promoção para você aproveitar. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas, doces e também tem a pizza de sorvete. Já experimentou? Se não, vá até o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante para saborear. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. Aniversariante com grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio de pizza. Confirme a sua reserva, fale com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Anote aí o WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 17h21. Ouvintes mandando aqui mensagens. Mensagens de texto. Diz aqui o ouvinte: vai macaca. Vai macaca? Bom, a ponte só começa a sua atividade em campo em 2026, no dia 11. Não sei se haverá desmembramento na tabela. Acredito que sim. Mas a tabela inicial da Federação Paulista de Futebol marca o jogo de estreia da ponte contra o Corinthians na Neoquímica Arena, no dia 11. Como tem transmissão de televisão fechada e aberta, é muito provável que teremos desmembramento. Mas, a princípio, todos os jogos estão marcados numa tabela básica para o dia 11 de janeiro. Então, o ouvinte que não assinou, final do telefone 4146, está aí na expectativa e com saudade de falar: vai macaca, vai macaca. Abraço para você. Muito obrigado aí pela sua participação. Continue mandando mensagens, já elas vão pro ar com a sua participação no 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Importante ter aqui a sua participação
no 97102-1493. 97102-1493. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas, estrategicamente localizadas em Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. O ouvinte, eu disse que ele não assinou a mensagem final 4146. Ele mandou aqui o nome dele, Rivail Leite. Rivail Leite. E ele disse que já ganhou uma bola do programa, mas já faz uns 16 anos. Puxa vida, hein? Faz tempo. Então tem que participar aí, né? Para ver se ganha outra coisa. Não temos bola. Mas tem uma novidade. Durante o período da Copa, nós teremos uma programação especial. E o ouvinte vai concorrer à bola oficial da Copa de 2026. Então você vai aguardar, claro, né? Tô apenas dando um teaser, uma manchete daquilo que vai acontecer, um spoiler para ser mais moderno no linguajar, mas depois, mais adiante, você saberá como participar, tá bom? Abraço, muito obrigado, Rivail Leite. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Mano Menezes anunciou hoje, de forma oficial, pelas redes sociais, que ele não será o treinador do Grêmio na temporada de 2026. Com isso, o Grêmio já está procurando um novo técnico. Luiz Castro, português, que passou pelo Botafogo, teve boa passagem no Fogão, já está negociando para ser o novo técnico do tricolor gaúcho. No Internacional, como o Abel Braga não vai ficar para a temporada do ano que vem, o Colorado também está atrás de um novo comandante. Existem possibilidades no mercado, Guto Ferreira e também o Odair Hellmann, que acabou de subir com o Atlético Paranaense. E para fechar o mercado da bola, o Gabigol provavelmente vai para o Santos. É um desejo dele e pode estar tudo em família, até porque ele está quase casado com a irmã do Neymar e o Neymar vai continuar na equipe do Santos, então o Gabigol deve se transferir para o Peixe, onde ele começou, Batista. 17:28, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos nesta terça-feira imediatamente para o Fala Galera. Você aprova as contratações dos volantes Igor Pereira, ex-Náutico, e Natan Melo, ex-Vila Nova? Aprovo, são jogadores interessantes. O que eu conheço bem mesmo e acho que reforça o time é o Igor Pereira, mas o Natan Melo tem bons predicados. Então pode ajudar muito o Guarani.
Você aprova a contratação de Thiago Coelho, ex-goleiro do Caxias, ou teria mantido Pedro Rocha no elenco da Ponte? Eu teria mantido Pedro Rocha. Eu perguntei hoje para o Gleger, na hora do almoço, na nossa área, ele disse que pouco conhece o Thiago Coelho, e eu confesso que também. Como eu sempre fui fã do trabalho do Pedro Rocha, respondendo à pergunta, eu ficaria com o Pedro Rocha caso houvesse interesse do próprio jogador. Batista. Boa tarde, Batista. Aqui é o Felipe do centro de Campinas. Gostaria de saber se tem alguma informação de como estão as obras no CT do Jardim Olina. Ô Felipe Verginelli, as obras estão paradas. Foi feita uma primeira etapa que é necessário, muito importante, essa primeira etapa para preparar o terreno. Tem que fazer lá a terraplanagem, enfim, deixar o terreno em condições de edificar ali alguma coisa. Essa parte já estava paga. Isso foi dito pelo próprio Eberlin em entrevista exclusiva aqui à Rádio Bandeirantes. Agora, o próximo passo depende de investimento. Por enquanto, está tudo parado, mas a Ponte quer colocar ali um investimento para fazer 3, 4 campos. A parte de alvenaria, a parte de concreto é um pouco mais difícil, né? Que a Ponte tem um projeto para fazer um anfiteatro, alojamentos, enfim, várias coisas serão construídas. O campo de treinamento já é um pouco mais fácil. Não é que seja barato, mas é um pouco mais fácil. Então o terreno já está pronto, já está nivelado. Aí tem que colocar ali a drenagem e a grama em cima para que possa servir de treinamento, local de treinamento para a categoria de base. O profissional já está treinando lá no Jardim Olina há muitos anos, né? Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. Será que a torcida da Ponte ficou satisfeita, ficou feliz com a possibilidade da Ponte perder 10 jogos, 10 mandos, ou seja, não jogar o primeiro turno em casa, jogar só o segundo turno em casa. O primeiro turno vai fazer os 19 jogos fora de casa. Por causa da invasão durante a conquista do título, o que você acha da atitude da torcida, Carlos Batista? Faz um comentário aí para ver se aquele povo tinha razão mesmo de invadir o gramado. Obrigado, bom trabalho. Abraço, muito obrigado. Bom, eu já comentei, né, em tempo real na transmissão e também antes da invasão, eu pedi inúmeras vezes que a torcida não invadisse o gramado, porque poderia ser punido o estádio. A Ponte ainda não foi punida, vai a julgamento. O número de 10 jogos de perda de mando é número máximo. Não acredito que a Ponte seja apenada com o número máximo. Acredito que a Ponte será, sim, punida. Talvez com 3 mandos, talvez com portões fechados. Nem perca a possibilidade de jogar na sua casa. Acho que jogará no Majestoso, mas sem a presença da torcida. E o que é que a Ponte poderia fazer? É difícil. O Náutico aconteceu isso. Aconteceu também com o Remo. Então não tinha como evitar aquela avalanche da torcida comparecendo lá no gramado em grande massa. Não dá para culpar a torcida. Muito tempo sem ganhar um título, 125 anos
E aí a emoção toma conta, a adrenalina sobe e o cara fica cego, não vê absolutamente mais nada. E aí só quer invadir o gramado. Não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E agora a Ponte vai ter que pagar por aquilo que ela não teve responsabilidade. Não foi responsabilidade da Ponte, foi da torcida. Então pedimos inúmeras vezes aqui na Bandeirantes, na rádio, na TV, mas o torcedor não quis nem saber. Quando ficou concluído o jogo, que a Ponte foi campeã, aí ele saltou alambrado e lá dentro do gramado viveu intensamente aquele momento. Não tinha o que fazer, né? Mesmo que tivesse ali um batalhão de seguranças, mesmo que tivesse ali um número muito maior de policiais do que tinha no jogo, não conseguiria evitar a invasão. 17h35, Batistão, Elvis e Cristiano juntos no mesmo jogo. Acho que não vai dar certo. Gostaria de ouvir o que o Carlos Henrique acha disso. Abraços, Laco. E aí, CH, você foi citado pelo Laco. Na teoria não seria o ideal, mas pode acontecer adaptação. Depende do esquema tático adotado pelo Marcelo Fernandes a partir de janeiro. Isso depende diretamente de quem vai ser contratado e de quem vai permanecer. É muito cedo para falar isso. A princípio, teoricamente, eu acho que ou joga Elvis ou joga Cristiano. 17h35. E vamos falar da Ponte Preta, Pedro Piscinato. A Ponte até que, enfim, anunciou os 2 primeiros reforços, hein, Pedrão? Isso mesmo, Batista. Ontem o time se reapresentou no estádio Moisés Lucarelli e hoje o elenco já foi para o CT do Jardim Olina. Jogadores realizaram ali treinos físicos na academia, trabalhando com peso. Inclusive, quem nos acompanha pelo youtube.com vai poder acompanhar algumas imagens desse segundo dia de pré-temporada da Ponte Preta. E agora há pouco, próximo ao início do Esporte em Debate, a Ponte Preta anunciou de forma oficial, primeiro, o zagueiro Wallace, ele que tem 31 anos, jogador muito experiente, passagens por diversos times da Europa. Quem nos acompanha pelo YouTube pode ver aí a foto oficial do anúncio do Wallace. E o Wallace, hoje pela manhã, estivemos lá no CT do Jardim Olina e ele conversou com a gente. Primeiro, ele que neste ano de 2025 disputou parte da Série B com a camisa do Atlético Goianiense, fez apenas 9 jogos durante essa temporada, teve uma lesão, daqui a pouquinho ele vai explicar mais sobre essa lesão, mas ele que é um jogador experiente, disputou a Série B, como eu disse, em 2025 e fala um pouco sobre o nível técnico da Série B, principalmente no ano que vem. A temporada do ano passado já deu a perceber que foi uma das mais difíceis, né? Muitos times disputando. Até a última rodada, muitas equipes tinham chance de subir e outras chances de cair. E esse ano acho que vai ser no mesmo nível, né? Grandes equipes desceram também e grandes equipes subiram. Então, com certeza vai ser um campeonato bem disputado. Mas a Ponte, com certeza, vai fazer um excelente campeonato. E o Wallace fala também sobre, ele faz, na verdade, uma projeção para 2026, fala da felicidade de estar vestindo a camisa da Ponte Preta. Então, já vim acompanhando a Ponte, parabenizar a equipe pelo título. E agora temos um objetivo maior, que é a segunda divisão. E temos tudo, total condição de fazer uma boa temporada e deixar os torcedores bem contentes. E como eu disse, o Wallace fez apenas 9 jogos em 2025, muito pouco para um jogador que foi titular da Lazio, por exemplo, na Itália, foi titular no Braga, em Portugal também, e ele explica o motivo desse número baixo de partidas realizadas em 2025. Sim, boa pergunta. Então, eu, depois dessa trajetória bem longa, né,
na Europa, acabei machucando do LCA no Emirados Árabes, num calendário bem difícil, meia temporada de Brasil e tudo. Fiz a recuperação toda no Brasil e quando eu estava apto a poder retornar ao futebol, a temporada lá fora estava fechada de novo e acabei acertando com o Atlético. E por ser uma lesão muito complicada, né? Você viu grandes jogadores sofrendo muito com isso. Foi ano passado foi um ano de readaptação, de provar, de testar, e as lesões a gente já sabia que poderia acontecer. Mas o mais importante foi que terminei o ano bem equilibrado, bem tranquilo. Joguei poucas partidas, mas acho que eu joguei, pude mostrar o meu nível. Fiquei contente pelos jogos e um pouco não tão contente pelo número de partidas que consegui fazer. E pouco tempo depois de anunciar o Wallace, a Ponte Preta anunciou de forma oficial o atacante Herbert. Hoje ele conversou com a gente também no CT do Jardim Olina e já deixou claro que a pronúncia é Herbert, do nome dele. Ele que tem 26 anos, estava no América de Natal e ele, se apresentando ao torcedor ponte-pretano, fala um pouco sobre as suas características de jogo. E minhas características, como você fala, sou um jogador mais de velocidade, de explosão. Gosto daquele confronto 1 para 1 e tanto jogando pela beirada ou eu também gosto de atuar de falso 9, dando aqueles facões nas costas dos zagueiros, dos adversários, e acredito que vai se encaixar aí no estilo de jogo do Marcelo. E o Herbert, que tem passagens por times aqui do interior de São Paulo, já jogou pelo Esporte Clube São Bernardo, também pelo União Suzano, mas agora vai ser a primeira vez que ele vai disputar um campeonato paulista da Série A1 e ele fala justamente sobre a expectativa de jogar o estadual mais disputado do Brasil. Com certeza é algo que eu sempre almejei, né? Poder jogar um paulistão. Como você mesmo disse, já joguei o campeonato paulista nas equipes inferiores, sei o quão difícil é e agora ainda mais, querendo ou não, agora a gente vai pegar equipes bem qualificadas, Corinthians, São Paulo, e trabalhar bem, se Deus quiser fazer um paulistão bem aí e ajudar a Ponte Preta. E o Herbert, que neste ano de 2025 marcou 7 gols com a camisa do América de Natal e um desses gols foi muito especial. Foi na final do Campeonato Potiguar desse ano, no clássico entre América de Natal e ABC. O primeiro jogo havia sido 1-1 e aí no segundo jogo o Herbert sai do banco de reservas, entra já no final da partida e marca o gol do título do América. E aí, é claro, caiu nas graças do torcedor americano e ele fala justamente sobre essa estrela de gol em clássico e fala também o que ele já sabe sobre o derby campineiro. Já ouvi falar assim, o pessoal até brincou quanto a isso, falou lá em Natal, você decidiu, tem que decidir aqui também e com certeza meu foco é sempre poder ajudar a Ponte Preta, ainda mais em clássico, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto pega fogo o clássico aqui, né? E vai ser muito feliz se diante do clássico eu puder ajudar a equipe a sair vitoriosa. E além do Wallace e também do Herbert, que já estão integrados ao elenco profissional, o Thiago Coelho, goleiro, que estava no Caxias na última Série C, e também o Meia Cristiano já estão treinando junto com os demais companheiros da Ponte Preta. Os 4 são os novos reforços aí da Ponte Preta. E eu tenho uma lista aqui, Batistão, dos jogadores presentes nesses 2 dias de reapresentação da Ponte Preta. Eu vou trazer aqui os nomes. No total tem 20 jogadores nestes 2 dias de pré-temporada. A lista de goleiros já está fechada. Diogo Silva renovou o contrato com a Ponte Preta. Thiago Coelho, novo reforço, acabei de citar, de saída do Caxias. Vinícius Ferrari já pertencia à Ponte Preta, estava emprestado ao Primavera. A Macaca solicitou o retorno dele, já está integrado ao elenco também, treinando com os jogadores. E o Guilherme Viana, portanto, 4 goleiros. A Ponte Preta já tem definido para essa próxima temporada. Laterais, 3 nomes: Pacheco, João Gabriel e Gabriel Braga. O CH trouxe a informação aqui na hora do almoço. O Kevin pediu uma liberação, ele só vai se reapresentar na segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, a Ponte Preta vai ter 4 laterais à disposição para essa pré-temporada. Zagueiros, apenas 2. O Wallace, novo reforço, e também o Edson, já tem um acordo com a diretoria, vai renovar o contrato e também permanece na Ponte Preta
para o ano que vem. Volantes é a posição que a Ponte Preta mais tem jogadores à disposição. Luiz Felipe, Léo Oliveira, Rodrigo Souza e Gustavo Teles. Meias, o Elvis, de contrato renovado, anunciou recentemente a renovação. Cristiano, novo reforço vindo da Portuguesa, e Diogo Moura. Diogo Moura é um garoto revelado nas categorias de base da Ponte Preta, sofreu com muitas lesões, está retornando aos poucos aí, mas está integrado também ao elenco profissional, estava no CT hoje, fez a parte física na academia, depois os jogadores apenas fizeram um trabalho bem tranquilo ali no campo, trotando ali no campo, o Diogo Moura participou, e atacantes, a Ponte Preta tem 4 jogadores nessa posição. O Gé, Bruno Lopes, o Miguel e também o Herbert. Então, totalizando aí 20 jogadores nessa pré-temporada da Ponte Preta, que teve início ontem. Hoje os jogadores fizeram um trabalho no CT do Jardim Olina. E como eu disse, o Kevin, lateral esquerdo, vai chegar na segunda-feira, assim como o Simon. Então, na segunda-feira, esse número deve subir para 22 atletas à disposição do técnico Marcelo Fernandes. E aí tem o caso de 3 outros atletas que estavam disputando a Série B, portanto devem ter um tempo maior aí de férias, mas já existe um acordo com a diretoria pontepretana e esses jogadores em breve serão anunciados pela Ponte Preta e também integrarão o elenco alvinegro. Casos como o do Alisson Maia, zagueiro que estava no Vila Nova, o Brian Borges, lateral direito, e também o André Lima. Depois que chegar esses 3 reforços vindo da Série B, o elenco da Ponte Preta aí vai ter um total de 25 jogadores, Batista. Quero ouvir o CH sobre a Ponte, mas antes quero falar da 300 Barbershop Campinas. A personalização da sua barba, do seu cabelo, para a sua melhor versão. O seu estilo em destaque, qualidade e cuidados diferenciados. Conheça a 300 Barber Shop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo, agora também no Shopping Iguatemi. Um espaço diferenciado para os homens que gostam de se cuidar. O melhor tratamento para a sua barba, seu cabelo, serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação, com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. E você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá, confira e renove o seu visual. Siga no Instagram, @300iguatemi, ou acesse o site 300campinas.com.br para saber mais. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Rádio Bandeirantes. 25 jogadores para iniciar o campeonato, a temporada de 2026. A Ponte tem o Paulista, começa dia 11, Copa do Brasil e Série B. E aí, CH? Aos poucos as peças estão chegando. Eu fiquei bastante contente com a permanência de 3 jogadores que eu entendo os 3 fazem parte do esteio defensivo da Ponte. Aliás, 4, para ser muito sincero. O Diogo Silva, o Luiz Felipe, o Léo Oliveira e o Rodrigo Souza. Além do Elvis, evidentemente. Eu acho que essa base, além do Pacheco, não sei, talvez fique, talvez não, mas acredito que fique, não é? Barcelos na esquerda, a Ponte vai montando uma estrutura muito interessante. Precisa trazer mais atacantes, na minha opinião. Eu acho que supre com bastante experiência na zaga, a saída do Anderson. Então, aos poucos, a Ponte vai construindo um caminho que a gente precisa ver na prática como é que são as coisas. Além do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte tem esse desafio que todo dia a gente fala aqui, né? De colocar a casa em ordem.
Eu espero que consiga, essa é a nossa torcida. A gente sabe do tamanho do problema que é, mas mesmo com todos esses problemas, a Ponte está conseguindo se ajeitar. E espero que rapidamente ela consiga. Tecnicamente falando, sendo bem objetivo, até acho, viu, Batista, que até a próxima segunda-feira vão surgir outros nomes. E a Ponte aos poucos vai anunciando, vai trazendo, vai se preparando para fazer, pelo menos, porque é um campeonato muito traiçoeiro, pelos 8 jogos que todo time faz na primeira fase. Não são 12, são 8. Qualquer tropeço pode significar rebaixamento. Então, o primeiro objetivo de todos os times que são médios e pequenos é depois sonhar com algo mais positivo, evidentemente, que a gente torce para isso, mas aí vai depender de uma série de fatores. Mas eu diria que está começando razoavelmente bem, Batista. São 17h49 em Campinas, Esporte em Debate, até às 19h30. Ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Sobre esse assunto aí de perda de mando, na boa, time 125 anos sem ganhar nada de expressão. Aí quando ganha, a torcida invadiu o campo. Aí vem negócio de, tem que punir, vai punir. Aí teve um ouvinte aí, será que a torcida ficou feliz? Sim, a torcida tá feliz sim, cara. A torcida tá muito feliz porque nesses últimos anos nós ganhamos um paulista da Série A2 e ganhamos a Série C do Campeonato Brasileiro. Tá muito feliz. E não vai perder esse tanto de mando de campo aí, não. O máximo que a Ponte vai fazer é pagar uma multa. O planeta viu a festa da torcida. 125 anos, sem ganhar nada. Quando ganha, a torcida... tava na cara que a torcida invadiu o campo. A torcida extravasou, a torcida ficou muito feliz, Aí vem com o negócio de punir, pelo amor de Deus. Eu não creio que vai ser punida, não. Ao ponto de perder mando de jogo, não. O máximo vai ser uma multa. O próprio presidente da federação estava lá, Tava lá. Ele viu o que a torcida fez, tudo. Ele com certeza entende. Ele entende que a torcida, 125 anos sem ganhar nada, quando ganha, queria que ficasse na arquibancada batendo palma para jogador. Tava na cara que invadir. Tava na cara. Isso daí era certeza. É o Cleiton aqui de Jardim Florense. Ô Cleiton, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Não depende do presidente da CBF, que realmente estava no local, compareceu para fazer a entrega da taça e foi impedido de fazê-lo devido à invasão. Como que funciona? O árbitro coloca na súmula. O STJD oferece a denúncia. Se a denúncia for aceita, vai a julgamento, que é o que aconteceu no caso da Ponte. Então amanhã, quarta-feira, Pedro Piscinato, tem um horário desse julgamento, são vários julgamentos, né? Mas mais ou menos tem o horário que vai acontecer o julgamento. No caso da Ponte ou não? O julgamento deve começar entre 10 e 11 horas da manhã. E aí depende dos outros processos que tem na frente desse da Ponte Preta. Mas a gente vai seguir acompanhando. Talvez dê tempo para a gente trazer no nossa área ou até mesmo dentro dos donos da bola. Mas a gente vai seguir acompanhando na íntegra amanhã. Perfeito. Então é isso. Claro, a invasão foi pacífica, não teve violência, não teve nenhuma confusão. Mas como é um local onde não pode ter a presença do torcedor, o árbitro teve que relatar na súmula. E a súmula e o STJD ofereceu a denúncia, por isso vai a julgamento. E a Ponte está em 2 artigos. Esses 2 artigos somados pode levar a uma pena de até perda de mando de 10 jogos e de 100 a 100 mil reais de multa.
eu vou torcer muito para que a Ponte não seja apenada. Mas acho difícil não pegar pena alguma. Acredito que multa sim, e acredito também que algum jogo com portões fechados a Ponte vai ter que pagar na Série C do Campeonato Brasileiro e até no caso da Copa do Brasil, se no sorteio caber a Ponte mandar o jogo único na terceira fase da Copa do Brasil. Batista, ouvi na rádio de Ribeirão Preto que o Toró está retornando para a Ponte Preta. Já estaria tudo acertado, se apresenta na segunda-feira, André. André, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação, mas não tem nenhuma definição sobre o Toró. O que ocorre é que o Botafogo não vai aproveitar o jogador e queria fazer caixa, queria fazer dinheiro, quer tutu, ferpa, arame, quer cascalho, quer a grama, quer faturar, aproveitando o momento de destaque do Toró, que foi um dos artilheiros da Série C. E, em definitivo, a Ponte não vai comprar. É isso que o Botafogo quer. E é isso que impede o Botafogo de fazer um negócio com a Ponte. Porque a Ponte quer o reempréstimo. E por que o Botafogo não reempresta? Porque o contrato do Toró com o Botafogo vai vencer no meio do ano. Se o Botafogo reemprestá-lo, o Botafogo perde o jogador. Não receberá nada. Ficará chupando o dedo. Porque o Toró já pode assinar um pré-contrato com qualquer time. Pela Lei Pelé, 6 meses antes do vencimento do contrato, a partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato. Então, o Botafogo quer vendê-lo já para poder pegar algum nessa negociação. Mas, você está dizendo que ouviu lá em Ribeirão Preto. Eles lá de Ribeirão Preto estão mais bem informados do que nós que estamos aqui em Campinas. Assim como também nós estamos mais bem informados com relação às notícias de Guarani, Ponte e Guarani do que a imprensa de Ribeirão Preto em relação aos times de Campinas. Ouvinte participando. Está dizendo aqui o seguinte. Boa tarde. E o Diego Tavares não vai ficar? Gostaria de saber, pois foi muito bem. Abraços, José. Ô José, abraço para você, muito obrigado. Meu nome também é José, embora ninguém me chame de José. Ninguém não é verdade, né? Porque quando vou fazer algum exame, lá na clínica, eu tô sentado lá esperando, aí vem a mocinha, José Carlos. José Carlos, quer dizer, normalmente as pessoas me chamam de Batista, né? Mas o meu nome é José Carlos Batista. Aí até o cérebro, a catraca girar lá dentro. Será que sou eu? José Carlos? Aí normalmente eu pergunto, é José Carlos Batista? E aí a mocinha fala, sim. E aí eu vou para lá e vem a médica lá para fazer o atendimento. Olha, seu José, senta aqui, e aí dá as orientações. Seu José, então depois, José, será que ela tá falando comigo? E aí você pode falar assim para ela, pode me chamar de Batista. Então, são usos e costumes, né? O ouvinte já, provavelmente, todo mundo chama ele de José, e ele assina aqui como José. Mas e aí? Responda aqui para o nosso ouvinte
Ele quer saber do Diego Tavares em Pedro Piscinato. Pouco tempo depois que acabou a Série C, o primeiro contrato do Diego Tavares com a Ponte Preta iria até 31 de outubro, né? Semana seguinte após o título. E aí, algumas semanas depois, conversei com pessoas lá na Ponte Preta e me disseram que as negociações estavam caminhando de uma forma positiva e que a tendência era que o Diego Tavares renovasse com a Ponte Preta. Ontem eu estive lá na reapresentação no estádio, hoje eu estive no CT do Jardim Olinda. Nenhum dos 2 dias eu vi o Diego Tavares, mas ele vai ficar sim, já está tudo certo com a diretoria. Diego Tavares está garantido na Ponte Preta em 2026. E o Carlão, ele quer saber do Diego Tavares, você já informou, mas também quer saber do Serginho. O Serginho, a tendência é que ele não fique na Ponte Preta em 2026. O contrato dele se encerra no dia 31 de dezembro. Ontem ele estava lá no Estádio Majestoso, hoje já não estava no CT do Jardim Olinda, mas a tendência é que o Serginho não permaneça na Ponte Preta, mas como ele tem contrato até 31 de dezembro, pode ser que ele apareça aí durante esse mês ainda, último mês do ano de 2025. Saia na frente e comece 2026 com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade, com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam em uma internet rápida, estável e está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a sua família. Qualidade para toda a sua família. Eu repito, perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar suas séries favoritas. São planos que cabem no bolso para fechar 2025 com chave de ouro e começar 2026 com ainda mais diversão. Ligue 0800 100 0102. Eu disse 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou visite a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. 18:01, Breno Beretta dá um destaque aí, um teaser para o noticiário do Guarani que vem logo na sequência depois do intervalo comercial. Bom, Batista, Guilherme Parede já se apresentou no Guarani e já está treinando com os demais companheiros. Já eu vou falar quais posições o Guarani ainda busca no mercado e deve contratar, anunciar nos próximos dias para reforçar o time para o Paulistão 2026. 18:02, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi.
Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes e vamos relembrar como foi a classificação do Corinthians à semifinal da competição. Corinthians que na Copa do Brasil amanhã pega o Cruzeiro 9h30 da noite, jogo de ida no Mineirão, o jogo da volta no domingo em São Paulo. A classificação ocorreu no dia 10 de setembro, na ocasião em Itaquera. O Corinthians venceu o Atlético Paranense pelo placar de 2-0, com gols de Rodrigo Garro e Guinegão para mais de 41 mil torcedores na arena. O Corinthians jogou com Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Choca, Gustavo Henrique Angileri, Maicon, Bidu, Breno Bidon, depois Charles, Rodrigo Garro, depois Rian, Memphis Depay, depois Vitinho, Guinegão, depois Yuri Alberto, equipe do Dorival. O Atlético na ocasião, treinado pelo Fábio Moreno, jogou com Santos, Benavides, Carlos Teran, Aguirre, Esquivel, Léo Derek, depois Luiz Fernando, Felipinho, depois Zapelli, Dudu, Elan, Ricardo, depois Patrick, Julimar, depois Leozinho e Kevin Viveiros. Apitou o jogo na ocasião Davi de Oliveira Lacerda. Quartas de final da Copa do Brasil. Relembramos, portanto, a ficha técnica da classificação do Corinthians à semifinal. Amanhã o Timão pega o Cruzeiro, jogo de ida da competição. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h07, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Aqui é o Carlos do Taquaral. Viu, eu acho que eu torço pro Guarani, né, na verdade. Mas eu acho que a Ponte não devia ser punida por invadir campo no dia lá que foi campeão, entendeu? Porque quando eu tinha 18 anos, o Guarani foi campeão
Eu atravessei o gramado e toda a torcida invadiu e foi uma festa. Então, é a beleza do futebol, né? Então, sei lá, eu acho que esses caras aí não devia nem multar, não, porque não machucou ninguém, não feriu ninguém, o adversário foi embora tranquilo. Então, sei lá, eu acho que não deve ter punição, não. Obrigado. Eu que agradeço, um abraço. É mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe. Conto que estejam bem. Vocês ouviram falar que teve alguma reunião com o Roberto Graziano com relação a uma possível SAF? E, além disso, que ele não tinha interesse porque tinha obrigatoriedade de construir o estádio. Isso aí foi um acordo que foi feito na justiça. Tem alguma... Como não saiu sem prazo, né? Não teve o prazo para execução da obra. O Guarani só sai do brinco de ouro quando, né, tiver com o estádio, o CT e o clube prontos. Agora, vocês têm alguma notícia a respeito disso? Dessa declinação por conta dessa cláusula de obrigatoriedade de fazer? Né? Até porque, né, a obrigatoriedade, até que eu entenda onde foi acordado, é do Graziano, né? Independente de quem assumir a SAF. Confere, pessoal. Ótima tarde. Tom Saquete. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Ninguém sabe mais sobre o Guarani em emissoras de rádio e TV do que o Breno Beretta. Então, se ele não está sabendo, é porque não teve essa reunião entre o Roberto Graziano e o Guarani Futebol Clube, não é isso, bebê? Exatamente, Batista. Aliás, até tem tido conversas, pelo que eu sei. Esses dias me perguntaram a mesma coisa, eu fui checar. Tem tido conversas, tem tido... qual que é o assunto? O assunto seria a proposta, o contrato, mas é claro que o Guarani não vai se pronunciar a respeito dessa situação até que a SAF seja homologada pelo clube na próxima reunião, porque a próxima reunião que tiver vai ser a homologação para que a SAF possa ser constituída no Guarani e aí sim a apresentação de propostas. Mas esse é o tipo de assunto que surge nesse momento, que estamos próximos da eleição no próximo domingo. Então vão surgir vários assuntos desse tipo. Não existe nada a respeito de declínio do Roberto Graziano. O que existe nesse momento? A obrigatoriedade, é claro que foi firmado em justiça, que ele vai ter que construir uma nova arena e também um CT e um clube social para tomar posse do estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas não tem nada disso que ele não vai querer mais construir arena, esse tipo de situação. SAF é uma coisa e arena é outra coisa, e pelo que eu sei, ele continua interessado na SAF, e a situação da arena vai depender aí de quando ele for atrás para construir, se ele quiser o Brinco de Ouro para ele. Senão ele nunca vai ter o Brinco de Ouro. 18:11, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara
Noiga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, Noiga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Às 18h14, o Tigrão chega com a sua participação inicial. Alô, Tigrão, abraço para você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. E vamos de imediato para o Fala Galera de hoje. Você aprova as contratações dos volantes Igor Ferreira, ou Pereira, ex-Náutico, e Natan Melo, ex-Vila Nova? Sim, aprovo. Aprovo sim. Daquilo que vi, das informações que coletei, são bons jogadores. Dá encaixe, não dá? Isso depois a gente vai ver. A pergunta é agora. Antes da gente vê-los com a camisa do Guarani. Dois bons jogadores, jogadores no nível de um campeonato difícil, como é o Campeonato Paulista, e jogadores também tarimbados em competições nacionais, inclusive esse moço que vem do Náutico, acabou de disputar aí uma Série C e foi destaque no Náutico. Então conhece como poucos a competição e eu acho que vai ajudar muito o Guarani na sua grande empreitada de 2026, que é a manutenção no Paulista num primeiro momento, pode depois sonhar com coisa maior, e o acesso da C para B em âmbito nacional, a segunda competição importante que o Guarani vai disputar, aliás, a mais importante, na minha avaliação, é a Série C. E o Fala Galera da Ponte, vamos lá, você aprova a contratação de Thiago Coelho, ex-goleiro do Caxias, ou teria mantido Pedro Rocha no elenco da Ponte? Thiago Coelho é mais experiente. Eu acho até que é mais regular, mas o Pedrão tem um baita de um potencial ainda em desenvolvimento. Eu gostaria que ele tivesse sido mantido. Ocorre que a Ponte não conseguiu. O Pedro Rocha foi lá para o América Mineiro. Aliás, uma nova filial da Nega Véia. Lá vai ser um cruzamento de coelho com macaca. Pedro Rocha foi pro Juventude, Tigrão. Ah, é Juventude, é verdade. Desculpa, Pedrinho, obrigado. Tudo verde, Juventude tudo igual. vai disputar Série B. Então vai jogar contra a Ponte. É verdade, é que foram alguns caras aí da Ponte pro Coelho, né? Então eu tava fazendo essa associação, mas é verdade, eu tinha a informação e me confundi. Então é Juventude, time que vai disputar a Série B, que acabou de cair, que vai querer bater e voltar, claro, como todo mundo. Querer é uma coisa, poder é outra. Mas o Pedrão, se a torcida da Ponte tiver saudade dele, vai poder vê-lo em ação em 2 partidas contra a Ponte na Série B do ano que vem. Então, não é questão nem de aprovar ou desaprovar. Acho que a Ponte não teve muito o que fazer e também tinha pendências salariais, econômicas, financeiras com o jogador que acabaram precipitando e de alguma maneira acelerando esse processo de saída do Pedrão, que é muito bom goleiro. Mas o moço que está chegando aí também é bom jogador. Já ouvi em algumas oportunidades defendendo o Caxias e gostei. Então goleiro é aquela história, é fase, é momento. Às vezes o cara chega super recomendado e não dá certo. E às vezes vem cheio de desconfianças. E entra e fecha o gol. Mas a princípio também aprovo sim a Ponte devagarzinho aí
vai repondo as peças que perdeu com muita dificuldade, mas daqui a pouco, eu tenho certeza, estará aí com um elenco para o dia 11, capaz de entrar no Paulista e fazer uma boa figura, pelo menos é a nossa torcida. Batista. 18h18, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, logo de cara vamos falar de Copa do Brasil, porque o Guarani está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Foi via Campeonato Paulista, né? Tem mais vagas esse ano, e como tem mais vagas e o Guarani teve uma posição boa no Campeonato Paulista e não caiu de divisão também, então o Guarani está classificado. Eu vou pedir para o Lucas mostrar na tela os times paulistas, porque esse perfil da Federação Paulista de Futebol publicou hoje, né, os times paulistas classificados para a Copa do Brasil 2026. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, Mirassol, São Bernardo, Novo Horizontino, Guarani, Velo Clube, Portuguesa, Primavera e também a Ponte Preta. Todos esses times paulistas classificados para a Copa do Brasil de 2026. O Guarani entra na primeira fase, ainda não saiu o adversário do Guarani. Qual foi a última vez que o Bugre disputou a Copa do Brasil? Foi em 2022. Na primeira fase, passou pelo Maricá do Rio de Janeiro. O gol foi marcado por Lucão do Break, Guarani venceu por 1-0 lá no Rio de Janeiro, e na segunda fase pegou o Vila Nova de Goiás. Em casa empatou 2-2, 2 gols marcados por Giovanni Augusto, e nos pênaltis o Guarani perdeu por 5-4. Na época o treinador era o Daniel Paulista, então em 2022 o Guarani chegou até a segunda fase da Copa do Brasil, foi a última participação do Guarani na Copa do Brasil. Então o Guarani volta depois de 4 anos sem disputar a competição. Bom, eu vou falar também sobre a preparação do Guarani, por quê? Porque o Guarani está treinando na cidade de Louveira, enquanto não viaja para Bragança Paulista. A viagem será na quinta-feira, seria na segunda, né? Mas o Guarani resolveu antes treinar em Louveira, a tempo de chegar mais jogadores para disputarem essa pré-temporada, né? Participarem da pré-temporada fora de casa, lá em Bragança, vai ser muito importante, onde treina o time feminino do Red Bull Bragantino. Quem que já está treinando com o Guarani, além do Maurício Antônio, que a gente já ouviu aqui na Rádio Bandeirantes com exclusividade? O Guilherme Parede. Quem está nos acompanhando no YouTube vai ver uma foto que o Guarani divulgou do Guilherme Parede segurando uma bola, já treinando com o time bugrino na cidade de Louveira. Pela manhã o Guarani está treinando em Louveira, no campo municipal, e à tarde o Guarani está fazendo um trabalho na academia. Amanhã, inclusive, Guilherme Parede e também o Maurício Antônio serão apresentados oficialmente para a imprensa no período da tarde. A gente que já ouviu os dois de forma exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes e vai ouvir mais uma vez. Eu vou repassar as contratações do Guarani, os jogadores anunciados até agora. Guilherme Parede, atacante, que veio do Vila Nova, joga pelas beiradas, né, pelas pontas. Zagueiro Rafael Donato, que vem da equipe do Novo Horizontino, ele não chegou ainda. Jonathan Costa vem da equipe do Avaí, ainda não chegou. Volante William Farias vem do Novo Horizontino, também não chegou. Maurício Antônio, que veio do Paysandu, já chegou. Natan Melo ainda não chegou, tá chegando, já foi anunciado, vem da equipe do Vila Nova, é um primeiro volante. E o Igor Pereira também ainda não chegou, vai chegar. O Igor Pereira vem da equipe do Náutico, que disputou a última Série C do Brasileiro. Então são 7 contratações anunciadas até agora. Quem que vai chegar que já tá certo com o Guarani? O lateral direito, Rian. Ele que vem também do Vila Nova, mas disputou a última temporada
essa atual temporada, no caso, emprestado para o Ipiranga. Fez 24 jogos e marcou 3 gols. Ele atua como lateral direito, mas costuma atuar também em outras posições, um pouco mais avançado, como ponta. Ele atua como lateral direito recuado também. A função dele é lateral direito. Vem para ser uma sombra do Cicinho. O Rian vem com 2 anos de... Ou melhor, o Natan vem com 2 anos de contrato. Natan Melo com 2 anos de contrato. O Rian ainda não sei quanto será o tempo de contrato dele. Mas o Igor Pereira vem com 1 ano de contrato, até o final de 2026. Quem mais está certo com o Guarani? O Fernando Miguel, goleiro de 40 anos, que atuou por grandes clubes do futebol brasileiro, inclusive o Vasco, estava no Ceará, na reserva do Ceará, ele que disputou apenas 7 jogos em 2025, mas chega para ser o goleiro titular do Guarani, homem de confiança do técnico Matheus Costa. Vai ficar aí cerca de 15 dias de férias e só depois é que ele vai se apresentar no Guarani. Quais são as outras posições que a diretoria do Guarani está procurando? Está procurando mais um meia para jogar ali, disputar a posição com o Isaac e também com o Diego Torres, e está procurando 2 centroavantes. Pelo menos mais essas contratações para inicialmente fechar esse elenco que vai disputar o Paulistão do ano que vem, Paulistão 2026. Aliás, já eu vou falar sobre gramado também, como que tá o gramado do Brinco, como que tá o gramado do CT, mas antes, se vocês quiserem comentar, Batista, a respeito dessas situações, e já faço um convite para o ouvinte da Rádio Bandeirantes e também para o torcedor do Guarani. Amanhã, nesse mesmo programa e nesse mesmo horário, Farney Coelho estará ao vivo com a gente, batendo um papo, tirando todas as dúvidas, falando sobre planejamento. Eu até deixei nessa data específica, não entrevistei ele um pouco antes, porque antes não estava dando para ele falar quase nada. Mas amanhã já vai ter muita coisa concreta para falar sobre o planejamento do Guarani, tirar todas as nossas dúvidas. O Farney Coelho, que vem trabalhando forte, montando esse elenco que tem mais cara de Série B do que de Série C, né, Batista? Verdade. Até o Tigrão falou a respeito disso, né? O Guarani está montando um time de Série B para disputar a Série C. É que tem o Campeonato Paulista e agora a confirmação da Copa do Brasil. E o Guarani quer um time para o ano inteiro. Então, está montando um time que possa suportar um Paulista, que é Série A, e depois a Série C do Campeonato Brasileiro. Começa com você, CH, 18h26. Está aí o noticiário do Guarani para você comentar, CH. Batista, no papel tá indo tudo muito bem. Acho que o Guarani no time certo tá por posição aí, trazendo jogadores que a gente pode considerar como reforços, né? A tarefa do Guarani ela é muito complicada, porque você joga uma Série C, como foi neste ano, com a obrigação de subir, né? Você joga um Campeonato Paulista com a obrigação de permanência. Você joga uma Copa do Brasil depois de tanto tempo para pelo menos avançar uma ou duas etapas, por causa da grana. Então veja o número de desafios que o Guarani tem na temporada do ano que vem. Eu acho que teoricamente as coisas estão indo bem. Os jogadores que o Breno tem anunciado aí, o Guarani também, eu gosto. Agora, tudo isso a gente vai ter certeza absoluta nos treinamentos, que tipo de parte tática o treinador vai adotar com esse elenco novo do Guarani, não é? Eu acho que ele deva ter aprendido com o que aconteceu, principalmente na segunda fase do Brasileiro. Desejo ao Matheus Costa que fique o ano todo inteiro como treinador, mas o desafio não é fácil. Campeonato Paulista, Copa do Brasil depois de tanto tempo e a obrigação, entre aspas, de levar o time dele, o Guarani, à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027.
Mas em termos de escolha, eu gosto por enquanto. Acho que o Guarani está fazendo com antecedência, com critério, dentro do orçamento, que é tão importante como contratar bem. Portanto, falta uma peça ou outra, eu acho que falta atacante, falta mais um meia aí, precisa de lateral direito, espero que o Cicinho, né, que provavelmente vai ficar no Campeonato Paulista porque ele tem contrato, ele tenha saúde para continuar no Guarani, porque na reta final do Campeonato Brasileiro ele se machucou, ele teve alguns problemas e com isso veio a insegurança e a queda de produção. Ninguém discute o Cicinho tecnicamente, mas para continuar com o Cicinho, para contar com o Cicinho no ano que vem, ele precisa ter saúde, precisa estar bem, não é? É um jogador que precisa muito do aspecto físico, então a saúde é de suma importância para o desenvolvimento bom, né, do trabalho dele, do futebol dele. Mas, a princípio, para fechar meu comentário, eu estou gostando das contratações do Guarani, Batista. E para você, Tigrão, noticiário aí do Guarani, para você comentar aqui na Rádio Bandeirantes, às 18h29. Guarani que estreia no Campeonato Paulista, a princípio, tabela marca para o dia 11. Estreia em casa contra o Primavera. E aí, Tigrão? Bom, a relação de peso, hein? Relação de peso que o Guarani tá anunciando aí até agora. Então, vejam que praticamente todo dia o Breno tá falando de um jogador novo aí. Agora ele fala do Rian, lateral direito. Esse estava disputando Série C. Pertence ao Vila Nova, é isso, Breno? Mas estava no Ipiranga. Né? Exatamente, Tigrão. Ele pertence ao Vila Nova e estava no Ipiranga. Uma pergunta legal da gente emplacar pro Farney amanhã é a seguinte: é só coincidência ou existe um grande relacionamento dele e do Guarani com o Vila Nova? Que aqui, ó, Igor Pereira é Náutico, Fernando Miguel é Ceará, Maurício Antônio é Paysandu, Parede, olha lá, começou, Vila Nova, Donato, Novo Horizontino, mas tinha vínculo recentemente com o Vila Nova. Jonathan Costa, Avaí. Natan Melo, olha lá, Vila Nova também. Rian, olha lá, Vila Nova também, que é o detentor dos direitos do jogador, creio eu que é o Vila Nova que está repassando o jogador para o Guarani, porque ele estava por empréstimo lá no Ipiranga. Então, é uma primeira que eu já encaixo aqui para amanhã. Estando aqui, podendo, obviamente, participar do programa, se Deus quiser. Farney, é coincidência ou há um intercâmbio, um relacionamento depois da ida de jogadores do Guarani para lá e vem jogador de lá para cá, desde o Bruno Mendes que foi para lá. Bom, enfim, fala para nós aí. O que é que tem? Tem aquele outro centroavante canhoto, foi artilheiro da equipe? Foi pro Vila Nova ou foi pro Atlético Goianiense? Sei que foi pra Goiás. Foi pro Atlético Goianiense. Atlético, né? Qual é o nome dele? Derek, bom jogador, hein? Então, é Goiás. O negócio, o Farney, Goiás é com ele. Mas se bem que nem era o Farney que estava aí. Vamos parar de brincar. Era o Pastana. Agora, ó, eu vejo aqui Então vamos somar todos aqui. Igor Pereira, 1. Fernando Miguel, 2. Maurício Antônio, 3. Guilherme Parede, 4. Donato, 5. Jonathan Costa, 6. Natan Melo, 7. William Farias, 8. Rian, 9. Tá chegando aí, ó. Aí tem contrato. Rafael Zagueiro, Diego Torres, Emerson Barbosa, Cicinho, Mirandinha, entre outros. Então você vê que se quiser montar que eu fale todos aqui, Tigrão? Aqui, ó.
Oi, Você Breno. quer que eu fale todos que têm contrato? Manda, aliás. Ó, os goleiros, o Dalberson, o Fred Conte e também o Rian, goleiro da base, né? Aí zagueiros, o Rafael, o Alisson, o Márcio Silva, os laterais, Cicinho, Emerson e Renan Castro. O Kelvin tá indo embora, até porque eu falei vários dias, né? Ó, o Natan Melo só será contratado se o Kelvin for embora. Então o Kelvin está sendo vendido para um grupo de investidores. E qual que é a situação? O Guarani ainda deve ficar com uma porcentagem de 15% a 20% dele, vai receber um dinheiro e ainda pode receber um jogador desse grupo de investidores. Então o Kelvin não joga mais pelo Guarani. Eu ouvi dizer que ele pode jogar no Juventude, ser repassado para o Juventude. Mas aí é problema dos investidores. O Rio Takahashi está aí, mas deve ser emprestado. O Isaac, o Diego Torres, o Mirandinha e também o Dentinho. O Gabriel Silva, pelo que eu sei, está rescindindo o contrato. Ele tinha contrato para o ano que vem e está rescindindo. Aquele que perdeu um gol cara a cara com o Muriel no empate do Guarani com o Náutico. E os jogadores da base, a princípio, que estão treinando, o goleiro Rian, o volante Lucas, que é o capitão do time, e os atacantes Porfírio e também o Kevin. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Falta gente ainda, hein? Ainda falta jogador. Eu falei aqui de 9, o Guarani falou de 12 a 13. Tem mais 3 ou 4 aí para chegar. Então vamos lá. Goleiro. Ah, eu esqueci do Cauã Jesus, Tigrão, de colocar aqui. Cauã renovou. Tá aqui na minha lista. Cauã e Isaac. Renovaram. Então vamos lá. Fernando Miguel no gol. Cicinho, lateral direito. Rafael, zagueiro central. E aí você vai ter para escolher aí entre Maurício Antônio, né? Tá aí já treinando, inclusive. Já está treinando. Você vai ter o Jonathan Costa, ex-Avaí, para formar essa dupla aí, num primeiro momento assim. Então, digamos que fosse Fernando Miguel, Cicinho, Rafael, Maurício Antônio e Emerson Barbosa. Aí no meio, vamos lá. Bom, então tá indo embora o Kelvin. Natan Melo, William Farias e Diego Torres. Olha aí, Diego Torres. E o ataque? Bom, vai ter que ter um lugar pro Mirandinha. Pode fazer um 4-4-2, soltar o Isaac. Pode ter um 4-4-2 sem o Isaac com o Cauã Jesus. E quem é que tá faltando? Tá faltando mais um atacante. Se for no 4-3-3, 2. Faltam 2 atacantes. Mas digamos que ele faça um 4-4-2, ele pode formar com Mirandinha e com o Cauã Jesus, ou com o Mirandinha e o Isaac, fazendo aí até uma variação de 4-4-2 para 4-5-1. Então, clarissimamente, falta o piloto de ataque. Então precisaria 2 centroavantes, o Breno já disse, e pelo menos mais 2 de beirada aí. Sem contar com os meninos da base, que sempre vão ajudar. E tem também a possibilidade, não vamos tirá-lo do time antes dele estrear e antes dele mostrar serviço, pode ser numa beirada o Guilherme Parede, na outra beirada você vai ter o Mirandinha, e aí com o que já está aí, você teria Cauã Jesus para quebrar o galho aí, um falso 9, ou você empurra o Mirandinha por dentro e faz o Cauã Jesus na beirada, e teria também o Isaac para compor, para fazer, de repente, uma variação tática. Então você percebe que se o Guarani tivesse o centroavante pronto hoje, tem um time escalado aqui para estrear no Paulista. Fernando Miguel, Cicinho, Rafael, Maurício Antônio e Emerson Barbosa. No meio, Natan Melo. Aí a segunda opção,
No meio de campo seria o William Farias. 4-3-3 eu vou botar aqui, hein? E você teria também o argentino, Diego Torres. Fechou o tripé. Na frente, Mirandinha de um lado, Guilherme Parede do outro e Gaspar de centroavante. Chegou o Gaspar ou não? Ô Tigrão, você sabe que eu tô imaginando Gaspar que chegou o Maranhão... ou não? Gaspar chegou? Gaspar não. O Gasparzinho... Não chegou. Então, tá faltando o Gasparzinho, o 9. Você sabe de uma coisa, Tigrão? Eu até comentei esses dias que o Maranhão, né, ele tava próximo da Chapecoense. Aí a Chapecoense subiu. A Chapecoense subiu, mas o Maranhão não é centroavante de Série A do brasileiro, né? Então a Chapecoense subiu, eu tô imaginando o seguinte, até fazendo algumas ligações na minha cabeça do que se passa nos bastidores do Guarani. O Kelvin está sendo negociado com um grupo de investidores. Um dos times que esse grupo de investidores comanda é o Maringá. O Maranhão pertence ao Maringá. Tem times do exterior que estão interessados no Maranhão, mas até agora ele não foi anunciado. Como o Guarani está liberando aí o Kelvin, por mais que tenha dinheiro envolvido, porcentagem, tudo, e pode vir um jogador, e o Guarani gosta muito, pelo que eu sei, do Maranhão, eu tô imaginando que um dos dois centroavantes que o Guarani vai trazer é o Maranhão. Tava difícil antes, mas como a Chapecoense subiu, eu não acho... Ele já jogou na Chapecoense, inclusive, mas eu não acho que a Chapecoense vai levar o Maranhão para jogar a Série A. Matou a charada. Matou. E se vier, eu lembro aos amigos da Bandeirantes que na estreia do Guarani na Série C desse ano, de 2025, o jogo foi 3-2 pro Maringá. Esse Maranhão, mas foi, a zaga do Guarani que jogou na época, tá sonhando ou tendo pesadelo com ele até agora. Gastou a bola, mas cairia como uma luva. E é mais jogador do que o Bruno Santos. E não sei se é jogador para pedir 120, que é o que pediu o Brunão. Ganhava 60, formação sua, Breno. Pediu para dobrar. O Guarani falou, não foi dá, isso muito mesmo. Obrigado, boa sorte. Valeu, vamos em frente. Então, olha, esse raciocínio seu, ele tem lógica. Ele tem muito fundamento. Ainda mais sabendo que há uma ligação umbilical do grupo de empresários que está levando o Kelvin com o Maringá, que é o cara que vai liberar ou não, que vai negociar ou não o Maranhão. Então, aí já daria para fechar, né? Guilherme Parede, Maranhão e Mirandinha. Tá montado aí, CB, ó. Você vê que o Guarani, de bobeirinha, com 8, com 9 contratações, claro que não tá todo mundo treinando ainda, tem um time para jogar e tem um time suplente. E volante, se quiser fazer um time só de volante e de zagueiro, monta mais um. Pegando base, pegando jogadores que foram contratados nessa temporada, outros que estão sendo mantidos. Então o Guarani tá pertinho aí de um número. Mas eu ainda acho que precisa mais um beirada e mais um ou até 2 atacantes só centralizados. Para colocar um nome aí, né, pro Tigrão analisar, o Breno Beretta também. Rafael Bilu, a informação é que já tem um pré-contrato assinado com o Guarani. Vocês se lembram, o Rafael Bilu estava no Guarani e foi para o Juventude. Lá no Juventude, foi rebaixado com o Juventude. No Juventude, ele fez 15 partidas. Não luziu, mas aqui no Guarani era um dos destaques do Guarani na Série C do Brasileiro. Ah, seria muito boa a volta dele. Foi bem no Guarani. Tanto é que foi bem no Guarani, que estava disputando uma Série C, que ele foi contratado por um time de Série A. Ah, mas caiu. Cair é do jogo, é da vida. Quase que o Santos caiu. O Inter escapou por um milagre de Santo Abel Braga do Vasco da Gama, né? Abel salvou o Guarani. Então,
o Bilu não é o centroavante, né? O Bilu é um extrema canhoto que joga do lado direito. Aí, como é que seria essa história aí? Vai ter que disputar a posição com o Mirandinha, é parada dura. Mas o Mirandinha, ele joga mais, ele é destro, ele joga mais do lado esquerdo. Então talvez disputar essa posição com o Guilherme Parede. Vai jogar do lado direito, pelo que eu tô imaginando. Agora, Breno, sei que você não é dentista, nem estudou odontologia, você é jornalista formado, mas e o Dentinho, hein? O Dentinho continua. Dentinho tem contrato com o Guarani até o final do ano que vem. Aliás, ele até... Então eu esqueci de falar do Dentinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver na minha lista falar aqui, do ó. Dentinho, pô. Não, ele tá aqui, Tigrão. Foi o último jogador que eu falei. Aí eu acrescentei o Cauã Jesus. Eu falei Mirandinha e Dentinho. Ó, então, tá bom, tá perdoado, vai. Esse é outra opção de beirada. Você vê como é que tá importante nesse momento o Guarani anunciar 1 ou 2 centroavantes. Eu acho que beirada, claro que o Bilu ainda é apenas uma especulação. Ou é uma informação que carece do Guarani confirmar se tem um pré-contrato ou não. Mas eu traria de volta sim. Foi bem no Guarani, jogador experiente, jogou no Corinthians, né? Canhoto, tem habilidade. Às vezes vem por dentro, ajuda ali a fazer aquela meia água como meia. Eu traria. Então você tem Dentinho, Mirandinha, você tem o Guilherme Parede, Cauã Jesus, que brinca na beirada também, Isaac, se precisar jogar por ali do lado esquerdo, joga também. Então o Guarani tem bastante opção de atacantes de beirada. Agora, não tem, nesse momento, não tem nenhum, né? Nem para ser reserva. Ele não tem nenhum centroavante. Então tá montadinho, Batista. Tá faltando retoques finais. São 18 horas e 45 minutos em Campinas. Já seguimos com mais Guarani. Agora intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Amiga, vai onde com essa raquetinha? Eu tô esperta com a dengue. Minha filha, raquetinha é coisa do passado. Eu duvido que apareça algum mosquito aqui depois que a gente esvaziou garrafas usadas, colocou areia nos vasos e cobriu e protegeu a caixa d'água com tela. Raquetinha. Ó, coisa do passado é sua avó. Sanas e você, todos juntos contra a dengue. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes.
Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando Copa do Brasil. Amanhã, os jogos ou uma partida da semifinal da competição envolvendo Cruzeiro e Corinthians, 9h30 da noite, transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes, e o jogo da volta no fim de semana. Na outra semifinal, na quinta-feira, 8 da noite no Maracanã, tem Vasco e Fluminense. São os jogos, portanto, da semifinal da Copa do Brasil. Lembrando ainda que o Flamengo jogará na quarta-feira na Copa Intercontinental. O Flamengo, que foi campeão da Libertadores da América, o Mengão vai pegar às 14 horas desta quarta-feira, no horário de Brasília, a equipe do Cruz Azul do México. Se passar, tem a semifinal, e se passar da semifinal, aí sim, pega o PSG. O time europeu, representante da UEFA, ou seja, da Europa, entra diretamente na final da competição. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h50 tem mais um tempo aí para você participar do sorteio de hoje. 2 ganhadores, cada um irá ganhar 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. Como é que você faz para participar? Pode ser pelo site radiobandeirantescampinas.com.br. Entre na aba promoções, lá tem um formulário, preencha o formulário e pronto, já estará concorrendo. Ou então no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá também tem um formulário, preencha e pronto, você já estará concorrendo. Os ganhadores têm até o dia 12 para retirar aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, das 9 até a 1 e das 14h30 até às 17h30. Participe e boa sorte para você. 18h52, eu recebi informação sobre o Rafael Bilu, que falei agora há pouco. Realmente ele tem um pré-contrato, mas tem uma proposta do futebol do exterior, que provavelmente ele vai para o futebol do exterior e não virá para o Guarani para disputar a temporada 2026. Então, bebê,
Seria bom, né? Muito bom, mas não dá nem pro torcedor do Guarani sonhar com Rafael Bilu. Infelizmente, né, Batista? Até porque o Guarani foi atrás de muitos jogadores, né? Como o Farney disse naquela última entrevista coletiva, foi atrás de mais de 200 e o Guarani conversou o seguinte com jogadores e agentes, né? Olha, antes de ouvirem qualquer proposta ou se transferirem para outros clubes, ouçam a pasta do Guarani, que o Guarani, vocês, nesses jogadores aí. Provavelmente deve ter acertado esse pré-contrato com o Rafael Bilu com a seguinte situação, né? Se você for para o exterior, esse pré-contrato não tem obrigação de ser concretizado. Provavelmente isso. E, aliás, até amanhã eu vou questionar o Farney sobre essas situações. Por quê? Porque tem muitos jogadores que eu já consultei e estão nessa situação. Olha, se não for para o exterior, vem para o Guarani. Então tem muito atleta que está mais para o exterior, recebe a proposta do exterior e infelizmente acaba não aceitando o Guarani, né? Então provavelmente o Rafael Bilu deve ser um desses jogadores. Aliás, vale lembrar, né, Batista, que quando saíram Rafael Bilu e o outro Natan, que pertencia ao Red Bull Bragantino, foi negociado com o Remo, o Guarani perdeu muito dentro de campo, né, Batista? Natan Camargo. Saíram juntos. Exatamente. Saíram juntos e o Guarani despencou, né? Caiu de ponta cabeça. Sabe aquele aroma que invade a casa inteirinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, suínas e bovinas, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Glauco Sato e Antônio Sato. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Batista. Oi, bebê, fala que eu te escuto. Só para confirmar em relação ao Rafael Bilu, né? Ele realmente tem o pré-contrato, como você trouxe aqui na Rádio Bandeirantes. E qual que é a situação? Ele vai para o exterior e daí a multa, qual que é a multa? O Guarani vai ficar com um percentual dele. Então ele vai ser negociado com o exterior e o Guarani vai ficar com um percentual dele para no futuro, se ele for vendido, negociado, esse tipo de situação, é a multa em troca do pré-contrato, ou seja, não deixa de ser um bom negócio também. É claro que no exterior ele vai ganhar mais, o Guarani tinha esse pré-contrato com ele, mas a multa fica sendo essa situação aí de um percentual que o Guarani mantém do Rafael Bilu. E uma que acabou de sair nas redes sociais, Batista, eu vou pedir para o Lucas mostrar, quem está no YouTube, é o Fernando Miguel se despedindo do Ceará. Aí ele diz o seguinte, ó, Ceará,
chegamos ao fim da nossa jornada juntos. Tivemos 2 anos de dificuldades e superações mútuas. Lamento muito por esse final. Foi e é difícil sair dessa forma, mas fica aqui o meu respeito e agradecimento a todos. Despeço-me do Ceará e de todo o futebol cearense. Foi um prazer viver sua cultura, criar raízes aqui e vínculo com pessoas maravilhosas que marcaram minha história. Um abraço, velho macho, vou seguir torcendo por você. E daí tá o Fernando Miguel. Eu imagino que em breve, eu não sei se ele vai ser anunciado junto com o Guarani vai anunciar ele como que vai ser, mas ele já se despediu do Ceará, Batista. Bom, CH, encerrado o vínculo, né, com o Ceará, ele pode a qualquer momento ser anunciado pelo Guarani. O problema é que ele vai cumprir um período mínimo de 15 dias de férias. Isso aí pode atrapalhar o Guarani ou não, hein, CH? Não tem outro jeito, Batista. Para escolher o Fernando Miguel, é só dando os dias de folga que ele tem direito. Não tem o que fazer. Não adianta ficar contratando o jogador, pelo menos na minha ótica, que seja duvidoso. Para mim, o Fernando Miguel chega para trazer tranquilidade no gol bugrino. Tranquilidade essa que faz tempo que o torcedor não tem. Então eu esperaria, porque ele está com ritmo de jogo, apesar de não estar jogando, está treinando. Né? Treinou aí até sábado. Então 10 dias, 15 dias, não muda absolutamente nada. Nada. Eu traria mesmo assim o Fernando Miguel. Agora o futebol é muito dinâmico, né? A não ser que o Guarani tenha um pré-contrato assinado, tudo pode acontecer, mas tudo indica, pela informação que o Breno tem trazido já faz tempo, o Fernando Miguel será o goleiro do Guarani e eu acho muito bom, Batista. Mas hoje é dia 9. Aí você coloca 15 dias. Vai estourar lá entre o Natal e Ano Novo. Aí vai fazer o quê? Entre o Natal e Ano Novo. Não dá para fazer muita coisa. Então, ele estará disponível mesmo para valer somente no início de janeiro. E a bola rola apenas... Aliás, a bola rola já no dia 11 de janeiro. Então, ele vai fazer apenas uma semana ou 10 dias de treinamento. Então, talvez, pode ser que ele não estreie no dia 11. Estará disponível, aí vai treinar e etc. Só que o Guarani até lá vai usar o Dalberson, que foi, né, o titular até o final da Série C. E aí, na sequência da competição, provavelmente ele vai ganhar a posição. Mas de começo não vai conseguir jogar. Ô Batistão... O período de treino é muito curto. Só citando esse período de treino, na Ponte Preta, por exemplo, pouco mais de 40 dias aí depois do título da Série C, como eu disse, os jogadores que disputaram a Série B também devem chegar na Ponte Preta daqui a 15 dias, na semana ali do Natal, dia 22, dia 23, e pelo menos na Ponte Preta, eu não sei se vai ser esse cronograma no Guarani também, mas os jogadores só vão ter folgas na véspera e no dia, por exemplo, dia 24 e 25, e depois dia 31 e 1. O restante dos dias, dia 26, que é uma sexta-feira, 27, sábado, 28, domingo e também na próxima semana, dia 3 e dia 4, que é um sábado e domingo, os jogadores vão treinar normalmente. Então pode ser o caso do Fernando Miguel, ele chegue no dia 22, perca ali o dia 24, 25, na próxima semana o dia 31 e também o dia 1, vai ter 2 semanas e meia, mais ou menos, de preparação. Olha, times paulistas na Copa do Brasil. Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Mirassol, São Bernardo, Novo Horizontino, Guarani, Velo Clube, Portuguesa, Primavera e Ponte Preta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13.
13 times vão disputar a Copa do Brasil pelo estado de São Paulo. Ô, CH, tirando os grandes, né? E podemos incluir aqui também o Red Bull e o Mirassol. Red Bull, por razões óbvias, e o Mirassol fez um grande campeonato brasileiro. Os demais, quem tem chance de ir mais longe? Repito, além dos 4 grandes, estou tirando Red Bull, Bragantino e Mirassol. E aí ficam São Bernardo, Novo Horizontino, Guarani, Velo, Portuguesa, também Primavera e Ponte Preta. Quem tem a chance de ir mais longe? É muito difícil você projetar algo que vai acontecer daqui no mínimo 60 dias, mas teoricamente Red Bull, Mirassol, São Bernardo e Novo Horizontino tem uma possibilidade de campeonato do que os times de Campinas, mas depende de uma série de circunstâncias. A montagem dos 2 times, os grandes são sempre os grandes, né? Independente de estar num momento financeiro terrível, o Corinthians e São Paulo e o Santos também, são sempre times que dão muito trabalho. Eu tenho certeza que agora, a partir de amanhã, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, o Corinthians, mesmo com um time inferior ao Cruzeiro, vai dar muito trabalho. Copa do Brasil é diferente de campeonato de pontos corridos, não é? Então eu penso mais ou menos, eu acho que para ser correto, os 4 grandes, Mirassol e Red Bull num patamar de segunda prateleira, e na terceira prateleira aí a gente poderia colocar São Bernardo, Novo Horizontino, sem conhecer os times, tá, gente? Guarani e Ponte, na última prateleira, Primavera, Velo Clube e Portuguesa, Batista. Só Batista. Com relação ao Guarani. Guarani entra, né, Breno, na segunda fase da Copa do Brasil. Entra direto na segunda fase, não é isso? Eu achei que o Guarani entrasse direto na primeira fase. Posso até checar essa informação. Vou checar se realmente entra na segunda. Agora, só respondendo sobre o que vocês estavam comentando aí, como que será? O Pedro citou como será na Ponte, eu vou citar como será no Guarani, período de folgas, Natal e Ano Novo. O Guarani vai treinar até o dia 23 pela manhã, então dia 23 de dezembro treina de manhã e volta no dia 26 à tarde. Depois treina até o dia 30 pela manhã, treina dia 30 de manhã e volta no dia 2 à tarde, ou seja, folga só 24 e 25 e folga dia 31 e dia 1. Agora eu vou confirmar se o Guarani realmente entra na segunda fase. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista, escolhe um tema para colocar na sua opinião. Tema 1. Gabigol não deseja permanecer no Cruzeiro para 2026. Atacante quer mais minutos em campo e externou desejo de procurar novos caminhos às pessoas próximas. Clube Mineiro adota compasso de espera em meio ao longo contrato que tem com o jogador. Conversas com o Cruzeiro após a Copa do Brasil devem selar o caminho da saída do Gabigol. Pauta 2. Sem Abel Braga, Internacional retoma busca por técnico em início de planejamento para 2026. Ídolo Colorado condicionou retorno às 2 partidas restantes da temporada. Já declarou que não seguirá como treinador e deu indícios de que pode assumir algum cargo diretivo em 2026. Logo, há possibilidade de que a definição é realmente de um novo técnico para o lugar do Abel. Pauta 3. Com Arrascaeta eleito craque, Cruzeiro e Flamengo dominam a seleção do Campeonato Brasileiro. Rossi, do Flamengo, é o goleiro. Paulo Henrique do Vasco, lateral direito. Léo Pereira, do Flamengo, zagueiro. Fabrício Bruno, do Cruzeiro, zagueiro. E Reinaldo, do Mirassol, lateral esquerdo. Meio campo com Jorginho, do Flamengo. Lucas Romero, do Cruzeiro.
Arrascaeta do Flamengo e Matheus Pereira do Cruzeiro. Caio Jorge do Cruzeiro e Vitor Roque do Palmeiras. Incrível, hein? Palmeiras vice-campeão, somente um jogador. O terceiro colocado teve mais jogadores do que o vice. Outros 2 destaques da competição masculina foram Rafael Guanais, escolhido como o melhor técnico da competição após campanha histórica do Mirassol. E o atacante Ryan, que marcou 14 gols defendendo o Vasco, foi escolhido a revelação do campeonato. Começo com você, Breno Beretta. Qual é o assunto que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião. Batista, eu escolhi sobre o Gabigol, né? Se esperava muito do Gabigol como protagonista, como titular do Cruzeiro e jogador importante. E nada disso aconteceu. Ele tem um dos maiores, se não o maior salário do Cruzeiro, cerca de 3 milhões de reais, tem mais tempo de contrato e não quer ficar no Cruzeiro. Por quê? Porque ele já está milionário, né? Ele já foi transferido para a Europa, ele já ganhou muito dinheiro no Flamengo, ele já conquistou muitos títulos importantes e ele dificilmente vai voltar para a seleção brasileira. É muito difícil voltar, pelo menos nesse momento. O que ele quer? Ele quer ficar mais perto de casa. Aonde que ele mora? Que ele tem residência? Na Baixada Santista. Ele hoje, ele mora, é quase casado com a irmã do Neymar. E ele já tem conversas em andamento com o Santos. Vai jogar com o cunhado o ano que vem, porque muito provavelmente o Neymar vai continuar no Santos. Tá tudo em casa para ele. O Neymar precisa de um jogador de qualidade como o Gabigol para jogar ao lado, para ir para a Copa do Mundo, para ter um desempenho melhor no ano que vem. O Gabigol, ele se sente melhor jogando em casa, né? Vai estar perto da família dele. Então eu acredito que ele vai acertar com o Santos nos próximos dias. Ainda não vai acertar agora porque o Cruzeiro está na Copa do Brasil. Pode chegar à final, pode chegar ao título, ele pode entrar e ser importante, mas eu acredito que no ano que vem o Gabigol vai voltar para o Santos, Batista. E você, CH, qual é o assunto que você escolheu para hoje? Eu quero falar um pouquinho do Abelão, que fez realizou um feito extraordinário. Mas ele não fez nada, fez sim. Ele, com a experiência dele, ele fez com que o Internacional tivesse tranquilidade para jogar. E um jogo que precisava vencer, e venceu por 2 gols de diferença. É verdade também que o Internacional foi favorecido pelos tropeços dos seus adversários, mas ele tinha, em primeiro lugar, que fazia a parte dele, e o Inter fez, e depois de ter tomado 3-0 no São Paulo. Então a parte anímica, de confiança, de experiência, para mim, fez toda a diferença. Agora o Internacional vai pensar no novo treinador, espero que o Internacional faça uma limpeza em relação aos seus jogadores, né? O elenco foi mal montado, e que escolha um treinador, pode ser até o Tite, não sei. Vamos aguardar, não é? Que escolha um treinador que dê conta do recado no ano que vem, Batista. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje? Quero falar da seleção do Campeonato Brasileiro da Série A. Realmente surpreendente apenas o Vitor Roque. E se a gente dissesse aqui, o Batista falasse, Tigrão, dentro daquele seu espírito de mãe de Ná, nós estamos às vésperas do início do Campeonato Brasileiro. Quem vai ser o melhor treinador do campeonato eleito pela seleção dos destaques do Brasileirão 2025? E se eu dissesse, vai ser o Rafael Guanais, certamente eu teria saído dos estúdios da Bandeirantes numa camisa de força. E provavelmente seria motivo de chacota e gozação. E certamente você não me fez essa pergunta. E se tivesse feito, eu não teria dito o Guanais.
A coisa ficaria ali por Dorival Júnior, recentemente na seleção brasileira, ficaria com grande favoritismo para o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, entre outros figurões aí, Fernando Diniz, passagem recente pela seleção brasileira, mas ninguém, mas nem o mais fanático torcedor do Mirassol diria, vai ser o treinador do Mirassol. Então isso é muito legal, sabe? É muito positivo. Eu acho que a seleção foi bem montada. Eu acho que a seleção acaba premiando, pode ter uma ou outra discussão aí, um ou outro jogador que poderia ter figurado e não figurou, mas no banco, essa daí o Guanais tem que pegar essa seleção, pegar o arquivo de vídeo lá da premiação, guardar tudo bonitinho para os seus tetranetos, trinetos, bisnetos, netos e filhos, porque realmente é um feito extraordinário. Ele deu uma forma de jogo, ele montou uma estrutura tática, ele montou uma maneira de atuar que deu ao Mirassol a possibilidade de ser a grande surpresa e de ser o melhor estreante de todos os tempos num campeonato de elite do futebol brasileiro, já para bônus indiscutível e merecido, já entrando na Libertadores na fase de grupos. Então realmente eu queria dar destaque a isso, parabenizar esse treinador sem grife, mas de muita capacidade, tapando a boca e fazendo passar vergonha. Muito figurão aí que se acha acima do bem e do mal e que se acha professor de Deus. Bom, a seleção, né, foi eleita e foi divulgada no evento ontem no Rio de Janeiro. A CBF também entregou a taça para a Ponte Preta no mesmo evento. E aí, Pedro Piscinato, tem a fala aí do Eberlin? Tem sim, Batistão. A gente separou esse trecho da fala do agora ex-vice-presidente e primeiro ex-presidente, melhor dizendo, e agora primeiro vice-presidente da Ponte Preta e também diretor de futebol, o Marco Antônio Eberlin. Aí o troféu ali, o presidente não pôde receber o troféu, fez um esforço grande, foi com toda a sua equipe em Campinas. Minha torcida muito emocionada no dia, né, presidente? Acabou nos comprometendo uma festa bonita que o presidente se propôs a fazer. Mas parabéns à CBF, parabéns à nossa gigante torcida, que é a maior torcida do interior do Brasil. E apesar da festa ser da CBF, queria fazer um agradecimento especial ao presidente da Federação Paulista, que coloca sempre os clubes do estado de São Paulo debaixo do seu guarda-chuva e colabora muito com a gente. Obrigado. Um abraço a todos. Parabéns a Ponte Preta, finalmente com o troféu. Campeã nacional. Tá aí, o primeiro vice-presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, recebendo o troféu da Série C. Pouco mais de 40 dias depois do título, a Ponte Preta finalmente recebeu sua taça de campeã. E a expectativa é que nos próximos dias a Ponte Preta divulgue algumas fotos da taça da Série C, já no majestoso, já em posse da Ponte Preta. Batista. Intervalo, depois do intervalo vou divulgar o nome dos ganhadores dos presentes de hoje. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Gianni. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Gianni, da nossa família para sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h20, em 1 minuto vou divulgar os nomes dos ganhadores dos presentes de hoje. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Sicredi é o seguinte, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro,
é ter com quem contar. Atenção para os ganhadores. Valnei Márcio Mateus, 19, o código de área e o número 99959 e os 4 números finais que não vou divulgar. Repito, Valnei Márcio Mateus e Emanuele Ferreira Mateus. Emanuele Ferreira Mateus, 19, o código de área e o número 99332 e os 4 números finais que não vou divulgar. Valnei Márcio Mateus e Emanuele Ferreira Mateus. A coincidência, 2 nomes com o sobrenome Mateus, mas telefones diferentes e CPF também diferentes. A retirada até o dia 12, tá bom? Dia 12, das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30. Aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, das 9 até a 1 e das 14h30 até as 17h30. Parabéns aos ganhadores e muito obrigado para todos que participaram. Grande abraço para todos, muito obrigado. Quando foi feito o noticiário da Ponte? Pois estou escutando há uma semana o programa da tarde e só fala do Guarani. Luiz Carvalho. E aí, Pedro Piscinato, você não falou da Ponte no programa? O ouvinte está dizendo o quê? Há uma semana ele está ouvindo o programa, Luiz Carvalho, o nome dele, e diz que não ouviu falar nada da Ponte. Será que faz uma semana que a gente não traz nenhuma novidade da Ponte Preta? Ele está dizendo isso. Ô Luiz, a gente falou sim da Ponte Preta, falou dos anúncios, os 2 primeiros reforços da Ponte Preta em 2026. A Ponte Preta anunciou o Wallace, zagueiro, e também o Ebert. Trouxe aqui entrevistas desses 2 jogadores. Hoje teve coletiva no CT do Jardim Olina, a gente conversou com esses 2 jogadores, trouxe fala desses jogadores aqui. Falei também sobre os outros contratados, Cristiano, também o Thiago Coelho. Passei uma relação com todos os jogadores que se apresentaram na Ponte Preta nessa semana. Tem mais reforços para chegar, o Alisson Maia, Brian Borges, André Lima. Falei bastante coisa da Ponte Preta, mas já que você não ouviu hoje, pode acessar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nossa live fica salva lá, você pode conferir e ficar por dentro de todo o noticiário da Ponte Preta. Boa! E agora na lata. Responde na lata. Mano Menezes não será o técnico do Grêmio em 2026. O treinador foi comunicado da decisão na manhã desta terça-feira. A sua opinião, CH, tricolor gaúcho acerta em não continuar com o Mano para a próxima temporada. Se vai acertar ou não, só o tempo dirá. O Grêmio fez uma campanha muito fraca nesta temporada pelo investimento que fez. E o Mano fez um trabalho regular. De repente, até acredito que seja, o Grêmio esteja pensando num treinador de um nível superior, ou pelo menos que esteja mais na moda. Então vamos aguardar o que vai acontecer, mas só o tempo dirá se foi um acerto ou um erro a saída do Mano. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Não ornou, né? Aliás, o Mano anda muito mal-humorado, né? Muito mal-humorado. Entrevista sempre... Parece que tá meio discípulo do Abel Ferreira.
Eu acho que era algo mais ou menos esperado, nenhuma surpresa. E você, Breno Beretta, a sua reflexão? Eu acho que o Grêmio acertou em não ficar com ele para 2026. Até porque tá trazendo o Luiz Castro. E para mim, Luiz Castro é muito melhor hoje em dia do que o Mano Menezes e pode dar frutos no ano que vem. Eu sigo com você, bebê. Qual o time com mais derrotas no futebol brasileiro no ano de 2025? Eu vou chutar o Sport. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Eu acho que pela campanha historicamente horrorosa, Sport também. E você, CH? Palpite, Sport. Já eu dou a resposta. Vamos lá, Tigrão. Quem avança às semifinais do Intercontinental? Flamengo ou Cruz Azul do México? Equipes se enfrentam amanhã às 14 horas, horário de Brasília. Meus parentes que tenho lá no México, você sabia, né, Batista? Sim, sabia. Uma legião de parentes no México. São os Tigres. O time do Tigres, que é no plural, eliminou e não deixou o Cruz Azul chegar à semifinal do Campeonato Mexicano. Caiu nas quartas de final. Isso implica dizer que, em condições normais de pressão e temperatura, quem passa é o Mengão. E você, bebê? Quem passa? Eu acho que o Flamengo passa, Batista, com tranquilidade. E você, CH, quem é que vai passar? Flamengo passa. Bom, é a resposta do Na Lata 2. Times com mais derrotas no Brasil em 2025. Sport. 31 derrotas em 61 jogos. Bragantino, 27 derrotas em 57 jogos. Fortaleza, 27 derrotas em 65 jogos. Vasco, 26 derrotas em 67 jogos. E Paysandu, 24 derrotas em 60 jogos. Portanto, a resposta certa, parabéns a todos. Acertaram o esporte. Valeu, CH, um abraço para você, até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você, até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, bebê, um abraço, até amanhã. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Pedro Piscinato, um abraço e até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço para você e até amanhã. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira.